Amém, meus amados irmãos, Jesus é o nosso Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola do Evangelho, lição esta de número 19, cujo título é O Surgimento da Igreja. Quem vem acompanhando a nossa Escola do Evangelho nos últimos meses, tem visto que nós temos fundamentado nossas lições no volume 2 deste livro, Os Fundamentos da Fé Cristã. Esse ano de 2020, nós estamos ensinando, ou desfrutando de lições baseadas no volume 2. Em breve teremos o volume 3 e assim iremos desenvolver cada vez mais as nossas lições. Esse livro trata, como o título define, os fundamentos da fé. Então, esses fundamentos, a base da nossa fé, está ou consiste na palavra de Deus. Então é muito importante, irmãos, muito importante que todos os filhos de Deus tenham pelo menos um conhecimento básico, fundamental das Escrituras. Por isso que eu sempre encorajo os irmãos que nos acompanham a repassarem, a compartilharem esses vídeos com outros cristãos, com outras pessoas, ou até mesmo você convidar pessoas a fazerem parte assinarem o canal da igreja em Campina Grande, para que elas possam ter acesso a essa palavra. Principalmente nos tempos finais, os quais nós estamos vivendo, é de suma importância todo filho de Deus ir à palavra de Deus, ler, conhecer, pelo menos os fundamentos, a base da fé, a palavra de Deus. E dentro dessa base, o conhecimento acerca da igreja é fundamental. É um dos fundamentos da palavra de Deus, a igreja. Na aula anterior, na aula 18, nós vimos o que é a igreja, de acordo com a palavra de Deus, a diferença de igreja e igrejas, a sua expressão nas localidades. Nessa lição, nós vamos falar sobre o surgimento da igreja. E essa é uma visão celestial, irmãos. É uma visão divina. Nós vemos que a igreja, a origem da igreja é o próprio Deus. O próprio Deus é a origem da igreja. A igreja não é uma organização humana, não é uma convenção social, mas uma instituição criada pela sociedade, como a maioria esmagadora das pessoas veem e conhecem. Muitas vezes, lamentavelmente, muitos cristãos têm essa visão pobre, essa visão limitada acerca da igreja. Não compreende ou não tem a revelação que Paulo teve na Arábia, na sua comunhão com Deus, uma visão acerca do mistério que estava, como ele fala em Romanos, me parece que capítulo 1, você pode acompanhar aí comigo, Romanos capítulo 1, no versículo 4, se não me falha a memória aqui, eu acho que é esse versículo, ele diz aqui, e foi designado Filho de Deus como poder segundo o Espírito da Santidade. Não, ele fala aqui no versículo 2, o qual foi por Deus outrora prometida, no versículo 2, na verdade, por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras. Para ficar mais completa a nossa leitura, vamos a partir do versículo 1 de Romanos, capítulo 1, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Ó Senhor Jesus, então era um mistério esse Evangelho que estava até então oculto ao homem. E dentro dessa mensagem das boas novas do Evangelho, há esse aspecto da igreja. A igreja como um produto da obra de Cristo. Nós vamos ver nessa lição, essa noite, de uma maneira bem clara, que, repito, a igreja não é uma instituição criada por homens. Irmãos, essa visão é uma visão, eu diria até revolucionária, impactante, e que mudou a minha vida há 20 anos atrás, e pode mudar o curso da vida de muitas pessoas que estão nos assistindo essa noite. Ver a igreja, crer que a igreja é uma organização social, é uma visão terrena. Tudo bem que as igrejas, ou a igreja,
na sua expressão na localidade, ela tem um CNPJ, ela tem o seu estatuto, porque nós vivemos em sociedade, né? E a vida em sociedade, os governos humanos exigem as regulamentações de entidades, mas de acordo com a palavra de Deus, e a nossa fé se baseia nisso, a igreja, irmãos, ela é um organismo vivo. Ela não é uma organização, ela é um organismo vivo. Perceba a diferença, perceba a diferença. E como esse organismo vivo, ela é gerada, ou ela foi gerada, da própria pessoa de Cristo na sua obra. Como nós podemos ver aqui no primeiro slide dessa noite, você pode ver junto comigo, uma pequena representação aqui, que antes, no Antigo Testamento, antes do Senhor encarnar-se, vir como homem, Deus tinha um povo na terra, que era o povo de Israel, a nação de Israel, escolhida por Deus, né, cuja origem é Abraão, o pai da fé, certo? E Deus tinha um projeto com aquele povo, tinha um plano com aquele povo, que aquele povo o representasse na terra, né? Por meio daquele povo, Deus tivesse a sua habitação, a sua expressão aqui na terra. Então, Deus, no Antigo Testamento, tem um povo, uma nação dele. Amém? No entanto, irmãos, com a vinda de Cristo, você pode abrir aí a sua Bíblia em João capítulo 3. Com a vinda de Cristo, todos aqueles que creem e recebem Cristo como seu Salvador e como Senhor, recebem a vida de Deus. E ao receberem a vida de Deus, se tornam filhos de Deus. Até então, no Antigo Testamento, não haviam filhos de Deus. Haviam um povo de Deus. Mas hoje, com a vinda do Senhor, além de povo, veja só, nós somos filhos de Deus. Então, a igreja é essa coletividade. Ela é constituída por pessoas pecadoras, como eu e você, mas que se arrependeram, que creram no Evangelho, que receberam Cristo como seu Senhor e Salvador. João fala sobre isso no capítulo 1, versículo 12, que crer é receber, e nós já falamos aqui em lições anteriores. Quando nós recebemos Cristo, quem é Cristo? Cristo é Deus homem, a vida de Deus. Nós vamos ver isso também, com mais detalhes, agora, daqui a pouco. Nós recebemos em Cristo a vida Zoé, a vida de Deus no nosso espírito. Então nós tivemos o nosso segundo nascimento, fomos nascidos de Deus, nos tornamos então filhos de Deus. Então, além de povo, nós somos filhos de Deus. Amém? Então a igreja, ela é o povo de Deus e ela é os filhos, ou é constituída com os filhos de Deus, homens e mulheres pecadores que tiveram seu espírito regenerado. Então vamos ver aqui, João capítulo 3, Senhor Jesus, a partir do versículo 3, diz assim, vamos lá, a isto respondeu Jesus, no seu diálogo com Nicodemos, né? Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Veja como a compreensão do homem, Nicodemos como um homem extremamente religioso da época, conhecedor das escrituras reveladas até então na sua época, mas veja como ele ainda tinha uma visão muito natural, muito terrena das coisas espirituais. Então o Senhor respondeu-lhe Jesus no versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água, o Senhor tratando de coisas espirituais para homens terrenais, o homem não conseguiria compreender, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é que o Senhor diz aqui, meus amados irmãos e irmãs? Que para que o homem pecador possa ser introduzido no reino de Deus, é necessário que haja um segundo nascimento. Um nascimento da água, simbolizando o batismo,
e um nascimento do Espírito, simbolizando a regeneração do Espírito. Nós já vimos também em aulas anteriores que o espírito do homem, na queda, havia sido amortecido, o homem tinha perdido o acesso a Deus, representado pela proibição do acesso ao jardim do Éden por Adão e Eva. Quando o homem recebe Cristo como seu Salvador, em Cristo a vida de Deus, a vida eterna, o homem recebe Cristo para o seu espírito, para o interior do seu espírito humano, e aí sim, o homem tem o seu espírito regenerado, o que significa o segundo nascimento. Esse nascimento, o nascimento do Espírito. Então, o que seria hoje ser povo e filhos de Deus? Seria receber a vida de Cristo em nosso espírito, como? Crendo. João, capítulo 1 agora, versículo 12, nos retrata isso. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aqueles que receberam Cristo são aqueles que creram no nome de Cristo, ou na pessoa de Cristo. O nome está diretamente relacionado à pessoa. Se você chama Adriano aqui, por exemplo, só tem um Adriano aqui, e principalmente se você pronunciar os meus 2 outros nomes, né? Os sobrenomes. Então, se alguém chama você pelo seu nome, por quê? Porque o seu nome está relacionado diretamente à sua pessoa. Seja Francisco, seja Maria, seja Silva, mas se relaciona diretamente à pessoa do nome. Então, quando nós cremos no nome de Jesus, nós cremos na pessoa de Jesus como o Filho de Deus ou como Deus encarnado. Certo? E, de acordo com a Bíblia, isso significa que nós o recebemos. Crer é receber. Quando nós recebemos Cristo, somos regenerados, nascemos de Deus e nos tornamos agora filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Veja em João 7,39 agora. João capítulo 7, versículo 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber. Veja o que foi que nós recebemos, lá em João capítulo 1, versículo 12. Os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, ou seja, o Senhor ainda não havia ressuscitado, ascendido aos céus e glorificado. Então, o que é que nós recebemos quando nós cremos? Cristo como o Espírito. Louvado seja o Senhor. Isso é uma revelação tremenda, maravilhosa, que muda a nossa vida, e é importante que nós tenhamos a realidade desses fatos espirituais. Então, quando você crê no Senhor, você não está sendo introduzido na religião cristã, não. Você está se tornando filho de Deus, e agora na nossa era, além de filho, povo de Deus. Hoje o povo de Deus na terra é, além do povo de Israel, a igreja de Cristo. Louvado seja o Senhor. Então o surgimento da igreja é produto dessa obra de Cristo. A igreja é algo espiritual. Senhor Jesus, a igreja ela é algo espiritual. Ela é fruto disso, né? Ela é fruto da obra de Cristo, se tornando o Espírito que dá vida, sendo infundido para dentro do homem, regenerando esse homem, o tornando filho de Deus, por meio de crer. Então, esse homem regenerado, junto com outros homens e mulheres regenerados ou regeneradas, constituem hoje a igreja de Deus. Louvado seja o Senhor, o seu povo no Novo Testamento. Então, de onde a igreja surge? Qual o surgimento da igreja, ou qual a origem da igreja? Já fica claro para nós que é uma origem divina. A igreja não é uma instituição humana ou produto de uma criação humana, não é algo terrenal. A igreja é algo espiritual. Louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, vamos seguir adiante. Nós podemos ver aqui também
abra sua Bíblia aí em Isaías 53, que após a obra na cruz e a ressurreição, Deus gerou esses filhos. Vamos ver aqui, ó. Em Isaías 53, ele relata com detalhes, né? Interessante que Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo. O livro de Isaías é uma profecia. Isaías foi um dos principais profetas de Israel, que viveu num período de 700 anos antes da encarnação, da vinda do Senhor. E aqui no capítulo 53, ele narra com detalhes o martírio, a paixão de Cristo, né? O sofrimento do Senhor, a sua obra na cruz. E nós temos aqui 2 versículos particulares, específicos, que eu vou ler aqui com vocês, que nos dá uma visão bastante panorâmica a respeito do fruto desse trabalho, dessa obra do Senhor. Isaías 53, os versículos 10 e 11, veja só, diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Veja o seguinte, irmãos, que essa palavra posteridade, no original hebraico, significa fruto, certo? É como se, na verdade, não é como, o que está sendo dito aqui, é que ele, a sua alma como oferta pelo pecado, verá o resultado, o fruto, né, do seu trabalho. Aí ele continua no versículo 11 e diz: ele verá o fruto, olha só, do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Nos versículos anteriores, Isaías mostra a ida voluntária do Senhor à cruz, levando sobre si os pecados, as enfermidades dos pecadores. E aqui ele conclui, né, nos dizendo que o resultado da obra do Senhor na cruz, o resultado da crucificação, produziu esse corpo, produziu o que em grego se chama eclésia, produziu essa coletividade de pessoas, de homens e mulheres, que creram no Senhor, que o receberam como vida, e hoje constituem, além de seus filhos, constituem o seu povo aqui na terra. E como povo, a igreja, ela é a expressão de Cristo. Por isso que a visão que Paulo teve e que ele relata em algumas epístolas, como por exemplo em 1 Coríntios, Paulo relata, e é o único na Bíblia que relata dessa maneira, ele relata a igreja como o corpo de Cristo. O que é o nosso corpo? O nosso corpo é a nossa representação. Nós nos expressamos, né? Nós somos representados fisicamente pelo nosso corpo. Então, o corpo de Cristo, a igreja aqui na terra, né? Efésios também, capítulo 1, versículos 22 e 23, é a expressão de Cristo aqui na terra. Então, nós nos movemos, nós agimos, não é verdade, por meio do nosso corpo, da mesma maneira, seguindo o mesmo princípio. Cristo age, Cristo se movimenta na terra, hoje, por meio do seu corpo, por meio da sua expressão, por meio da igreja. E essa igreja é fruto do seu penoso trabalho na cruz. Louvado seja o Senhor. Então, a igreja são os filhos gerados por Deus em Cristo. A igreja é uma obra exclusiva de Deus. Deus em Cristo gerou a igreja. Por isso que em Mateus capítulo 16, o Senhor fala, a minha igreja. Veja só, é algo muito particular. E é o resultado do trabalho.
assim, trazendo para a nossa experiência, aplicando a nossa vida cotidiana, aquilo que nós geramos do nosso trabalho, aquilo que você gera do seu trabalho, principalmente com muito esforço e sendo um trabalho árduo. Sabe essa sensação de, olha, eu comprei essa casa, eu comprei esse carro, eu consegui isso e aquilo, uma viagem, sei lá, qualquer coisa, trazendo, aplicando para a nossa experiência. Quando você percebe que aquilo ali é resultado do seu esforço, que não foi fácil, sabe essa sensação, esse sentimento? Eu creio que algo parecido, claro que numa dimensão muito maior, gigantesca, algo parecido com o Senhor, quando ele disse essas palavras, a minha igreja, em Mateus 16, né? Por quê? Porque foi gerado do sacrifício, da obra na cruz, ó Senhor Jesus. Então, essa igreja, ela é uma obra exclusiva de Deus em Cristo. Não há participação humana, não há intervenção terrena ou humana. A igreja, irmãos, é 100% Deus, é 100% de origem espiritual, é 100% de origem divina. Amém? Eu creio nisso. Agora é interessante, por isso que eu sublinhei aí, você pode acompanhar junto comigo, o são. A igreja são. Aqui é uma questão até de gramática da nossa língua, né? A igreja é uma palavra que está no singular. Vou abrir só um parênteses aqui e falar um pouquinho de gramática para que os irmãos possam ganhar plenamente. Isso aí que eu estou querendo falar, tá certo? Por que não a igreja é os filhos, né? E a igreja são? Porque a palavra igreja, irmãos, no grego, como eu coloquei aqui, é eclésia, né? Que quer dizer aqueles que foram chamados para fora. A palavra igreja é um substantivo coletivo, certo? Isso é importante que nós tenhamos essa compreensão. Não a igreja como indivíduo. Só eu ou só você, nós nunca seremos a igreja. Nós, somos a igreja. A igreja é um organismo. Essa expressão organismo envolve uma combinação de órgãos que interagem entre si e funcionam de maneira harmônica. Então, um indivíduo, eu sou membro dessa igreja, eu sou parte da igreja, você é parte da igreja, você é um membro desse corpo, amém? Mas você sozinho ou eu sozinho, nós nunca somos a igreja, nós somos membros da igreja, membros do corpo ou partes do corpo, por isso que a igreja são. Talvez alguém assim pense, não, está errado ali, eu acho que o irmão errou, né? Digitando, não, é um substantivo coletivo, tá certo? A igreja somos todos nós. Apesar da palavra igreja estar no singular, mas o verbo aqui permanece no plural, porque a igreja é um corpo. A igreja são vários membros, somos eu, você, todos os irmãos, ou todos os homens e mulheres aqui em Campina Grande que creram em Cristo, que o receberam como vida, como seu Senhor, como seu Salvador, aqui na cidade de Campina Grande, são a igreja. Aí na sua cidade, se você estiver fora aqui de Campina, estiver nos assistindo, onde quer que você esteja, todos os filhos de Deus que residem aí na sua cidade, são a igreja aí na sua cidade. E de uma maneira, num aspecto universal, todos os filhos de Deus hoje, que creram no Senhor, que receberam o Senhor hoje na terra, são, olha só, está no singular, igreja, né? Mas são a igreja na terra. Então a igreja, ela não é exclusiva, pelo contrário, a igreja ela é inclusiva. Todos que creem em Jesus, que receberam a vida de Deus, que declararam com a boca, confessaram com a boca, e creram com seu coração, foram batizados em toda a terra, ou em toda a cidade que você e eu possamos viver, estes são a igreja na sua localidade, e nunca pessoas individualmente. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos seguir. Vamos dar continuidade. Aí nós tratamos aqui sobre o surgimento, né? A origem, o surgimento da igreja. Vamos agora para Mateus capítulo 16, versículo 18. Ó Senhor Jesus, vamos falar um pouco, além do surgimento da igreja, vamos falar um pouco sobre a edificação da igreja. Porque Cristo,
Ele não apenas gerou a igreja. A igreja não tem só como origem Cristo, mas como um corpo, como um organismo vivo, a igreja se move, a própria expressão já diz, é um organismo vivo. A igreja é um ente vivo na terra, é a expressão de Cristo na terra. Cristo se movimenta por meio de mim, por meio de você, por meio dos seus membros, né? Por meio do seu corpo, por meio da igreja. Então, o nosso Deus é um Deus vivo, que se move, que executa suas obras, que faz ou deixa de fazer, né? É uma entidade viva, e Deus e o Senhor, Ele se move por meio da sua igreja. Amém? Então, como um organismo vivo, a igreja está em crescimento. Tudo que é vida, que envolve vida, envolve edificação e crescimento contínuo. Amém? Então, a igreja, como essa expressão, como esse corpo, também a igreja, ela é tida como um complemento de Cristo. Tá certo? Cristo, ele tem o seu aspecto ministerial celestial, nos céus, à destra de Deus, mas ao mesmo tempo, Cristo executa suas operações, como eu já falei aqui, nessa noite, por meio do seu corpo, por meio do seu complemento, a igreja como seu complemento, como a sua expressão aqui na terra. Senhor Jesus, então, Cristo como o cabeça, nós vamos ver aqui a partir agora de Mateus, como é que é essa edificação, esse crescimento, né? Essa vida se move nesse corpo. Vamos ver aqui, ó. Mateus 16, o versículo 18, diz assim, ó. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Esse versículo aqui, por si só, já daria uma lição completa. Ele é rico em revelações. Aqui nós temos a revelação de Cristo, aqui nós temos a revelação da igreja, nesse versículo. Aqui nós temos uma série mas infelizmente o tempo nos impede de entrar com mais detalhes, né? A revelação de Cristo como a rocha, eu quis dizer. E a revelação da igreja como um aspecto universal e tudo mais. Mas enfim, vamos tratar da edificação. Vamos nos reter nesse versículo, a edificação. Nós temos aqui a maneira que Cristo edifica. Ele edifica. Amém, meus irmãos? Quem edifica a igreja é Cristo. A edificação da igreja não é uma obra humana. Não é uma obra do pastor fulano de tal, do bispo, de quem quer que seja. Mas a origem da edificação é o próprio Cristo. É o próprio cabeça da igreja. Senhor Jesus. Vamos ver como é que isso ocorre de maneira mais detalhada. Efésios capítulo 4. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 4. Vamos ver aqui a partir do versículo 11. Efésios 4, 11 diz aqui, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, ele mesmo, ele quem? Cristo, certo? O próprio Cristo. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vejam que esses homens dons, que não são cargos, e sim são funções, eles exercem funções diferenciadas. Nós temos aqui, por exemplo, o apóstolo, que é aquele que exerce o ministério da palavra, o ministério da profecia, né? O ministério da condução das igrejas por meio dos apóstolos, né? As igrejas, desde o seu surgimento em Atos, eles têm como fundamento os ensinamentos dos apóstolos. Então, a doutrina, a profecia, o ensinamento, a orientação, a condução das igrejas se dá ou se dão por meio dos apóstolos. E quem levanta esses apóstolos? O próprio Cristo. Assim como os profetas, aqueles que ministram a palavra, que profetizam nas localidades, né? Nas cidades, onde as igrejas são vividas e expressas, assim também como os evangelistas, aqueles que têm o encargo de pregar o evangelho,
os pastores, aqueles que cuidam, os mestres, aqueles que ensinam, com vistas o quê? O próprio Cristo levanta esses homens, essas mulheres no meio do seu povo, com um objetivo. Qual é o objetivo? O aperfeiçoamento dos santos. Então, quem são os santos? Sou eu, é você, todos os irmãos que foram separados pelo sangue do Cordeiro, pela obra de Cristo na cruz, que foram justificados quando creram no Senhor, o receberam como seu Senhor, como a sua justiça. Todos eles foram separados, né? Pelo sangue do Senhor, pela obra do Senhor na cruz. Então esses foram separados, a palavra santo significa isso, separado, ou único também, quando se refere a Deus. Mas enfim, todos esses que foram separados foram santificados. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios também, capítulo 1, versículo 1 e 2. Esses que são santos, eles são aperfeiçoados, eles são amadurecidos a essa edificação minha e sua por meio desses homens, por meio dos pastores, por meio dos apóstolos, por meio dos profetas, por meio dos evangelistas. Deus levanta esses homens, próprio Senhor Jesus, como cabeça da igreja. Constitui esses homens como homens dons, né? Para quê? Para que tais homens, no exercício de seus dons, nos proporcione o nosso aperfeiçoamento, a nossa edificação, como ele diz aqui, o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a igreja como corpo de Cristo, ela é edificada por meio desses homens, apóstolos, profetas, pastores, mestres, como nós vimos aqui. Só que esses homens, eles não realizam essa edificação por si mesmos, baseada em suas capacidades naturais, como homens e mulheres inteligentes ou não inteligentes. Não é isso. A origem desses dons, como apóstolo, como evangelista, etc., a origem disso está em Cristo, como cabeça da igreja. É o próprio Cristo que constitui, que concede às igrejas tais pessoas. Louvado seja o Senhor. Veja que a natureza da igreja, ela é completamente divina. Quando nós começamos a ter essa visão panorâmica e divina da igreja, como de fato ela é uma revelação que nós vemos que na igreja não há nada do homem, pelo contrário. A natureza da igreja, a substância da igreja, né? O sangue que corre nas veias desse corpo divino, celestial, é um sangue espiritual, divino, de natureza santa, da natureza de Deus, irmãos. Deus é o surgimento em Cristo, Deus em Cristo é o surgimento da igreja, é o cabeça da igreja, Ele que concede homens dons à igreja, ou seja, a edificação da igreja é realizada, em últimas palavras, em Cristo. Cristo é a origem da edificação da igreja. Só que aprove a Ele, no seu plano eterno, executar ou realizar essa edificação por meio de pessoas, de membros, né? Levantando pessoas, membros, no meio do seu povo e dotando, concedendo a essas pessoas dons, o dom de profetizar, o dom de ensinar, o dom de cuidar, o dom de apacentar, o dom de evangelizar, e é assim que a igreja é edificada, por meio de homens dons, por meio de homens dons, com origem em Cristo. Louvado seja o Senhor. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque esses homens e essas mulheres, elas têm em si a vida eterna. Veja agora aqui nesse pequeno slide, é importante. Essa edificação é realizada, isso, irmão, precisa ficar muito claro para nós. Como eu já disse, não é produto da capacidade humana. Essa edificação, ela é realizada por meio da vida de Deus dentro destas pessoas. Não é porque o apóstolo é especial, é capacitado, é inteligente ou não é. Deus escolhe essas pessoas. Talvez elas tenham uma capacidade humana,
assim, desenvolvida, né? Mas o produto da edificação não é resultado dessa capacidade humana, não, é a vida de Deus infundida no espírito dessas pessoas, e a partir daí a vida de Deus opera, realiza suas obras por meio dessas pessoas. Por que eu trouxe aqui esse slide? Porque a palavra vida na Bíblia, ela tem, principalmente no Novo Testamento, existem 3 palavras gregas, o Novo Testamento foi escrito em grego, que tratam da vida. São 3 palavras que significam vida. São sinônimos e não são ao mesmo tempo, né? O primeiro significado de vida que eu trouxe aqui essa noite é a vida bios, que é a vida física humana, a vida vegetal, a vida animal, mas é a vida física, a vida natural. Não temos tempo, né, para falar sobre isso, mas se você quiser estudar um pouco mais a fundo, vai lá em Lucas, capítulo 8, versículo 14, você vai ver a vida como, a expressão bios lá, como a manutenção da vida humana, certo? Como o esforço de se sustentar, de se manter. Essa é a ideia da bios, a vida humana, a natureza humana. No entanto, em Lucas 17, 33, esse versículo que eu vou ler, porque ele é bem significativo para nós essa noite, Lucas 17, 33, ele mostra outro aspecto da vida. Vejam que a tradução vai ser como vida, mas aqui, em grego, não é a vida bios, a vida física. Vamos ver aqui, ó. Mas a vida psicológica, a vida mental, que lá no hebraico, né, no Antigo Testamento, era escrita como nefesh, ou nefesh, né, nefesh. A palavra hebraica, mas o grego é psique. A gente vê aqui em João 17, 33, ele diz aqui, ó: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder de fato, a salvará. Essa palavra vida, irmãos, no original, no texto original escrito em grego, tá? Ela não significa a vida física, não é bios, mas é a vida psique. Ou seja, o que o Senhor está falando aqui é que nós precisamos renunciar à nossa vida da alma, à nossa vida psicológica, à nossa vida mental, à nossa mente, à nossa vontade e às nossas emoções. Tá certo? É importante a gente compreender isso, né? Aqui não está se referindo à vida física, as pessoas têm que morrer, perder a vida física, não. Aqui é a vida da alma, tá? E outra palavra que também é traduzida como vida no grego é a vida zoé. Veja em 1 João capítulo 1, versículo 5. Aliás, capítulo 5, versículo 13. Dê uma olhada aí que você vai ver, ó. 1 João 5,13 diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ou seja, esta vida eterna, no original grego, é zoé. Amém? Não é aquela vida de Lucas 17 que nós acabamos de ler, mas é a vida eterna, a vida incriada, a vida de Deus. E nós que recebemos Cristo, né, crendo no nome do Filho de Deus, nós recebemos no nosso espírito essa vida eterna. E é essa vida que opera nos apóstolos, é essa vida que edifica a igreja por meio dos evangelistas, por meio dos pastores. Os irmãos estão entendendo agora? Como é que esses homens dons, lá de Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, que nós acabamos de ler, como é que esses homens conseguem? Não é nada natural, irmãos, não é nada com base em capacidade humana, em talentos humanos, não. É o operar dessa vida zoé, no espírito desses homens, dessas mulheres. É por meio do ungir dessa vida interior
que o Senhor edifica a sua igreja, aperfeiçoando os santos para a obra no ministério, para a edificação do corpo. Louvado seja o Senhor. Amém? Espero que tenha ficado claro aí para os irmãos. Então, vamos agora, já chegando aqui, caminhando para a segunda metade da nossa palavra essa noite, nós vamos ver aqui, no que se refere ao surgimento da igreja, um fato que foi a virada, né? O Espírito no Antigo Testamento vinha numa direção, só que ele fez uma curva sinuosa, né? O Senhor, ele fez uma curva, ele fez uma curva e muitos ficaram, né? Uma curva em alta velocidade, sem cinto de segurança, as pessoas, alguns foram arremessados para fora do veículo. O que é que eu estou querendo dizer? Com o surgimento da igreja, Deus encarnando-se como homem, vivendo como homem na terra, se tornando o Espírito, sendo infundido para dentro do homem que crê, o homem regenerado, o Senhor, ele mudou a direção do seu plano, não que ele tenha mudado de objetivo, não, mas ele mudou a sua maneira de fazer a sua obra aqui na terra, a sua relação com o homem aqui na terra. E muitos judeus na época não compreenderam isso, não entenderam que o Senhor havia dado uma virada, a nova aliança foi uma virada na história, não só da história da humanidade, mas também no relacionamento de Deus com o homem. Até então, no Antigo Testamento, o homem, ele se relacionava com Deus de uma maneira muito exterior. Essa virada, essa nova aliança, estabeleceu uma relação diferenciada entre Deus e o homem. Uma relação de natureza subjetiva agora, de natureza interior, tendo em vista que o homem recebe Deus em Cristo como Espírito. Veja que coisa interessante. Deus em Cristo como o Espírito. Nós já temos a Trindade aqui, né? O Deus Pai, o Filho e o Espírito. É o trabalhar de Deus. Nós vimos isso em aulas anteriores também. A economia de Deus aí. Deus em Cristo. Cristo tornando-se o Espírito. 1 Coríntios 15:45. E agora eu creio e recebo essa vida Zoé no meu espírito, né? Deus agora habita em mim. Vamos ver isso aqui? Começando aqui de João capítulo 1, versículo 14. Acompanhe comigo este versículo. Esse versículo, eu estava desfrutando dele em casa, e o que veio na minha mente foi assim: imagine um pano seco, uma toalha, e você mergulha essa toalha numa tinta. Deixa ela bem encharcada de tinta. Quando você tira essa toalha, né, você espreme essa toalha, naturalmente vai ser muito líquido, né? Muita tinta. Esse versículo, ele é encharcado de revelação. É isso que eu estou querendo dizer. Ele é impregnado de revelações. Eu vou aqui tratar só de algumas coisas, mas é um versículo poderosíssimo, riquíssimo. Traz muita coisa, muita palavra rica, muita vida, mas aqui a gente vai trazer só algumas coisas. Por exemplo, quando ele diz aqui, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra verbo é o próprio Deus. Se você for lá em João capítulo 1, versículo 1, não é? Você vai ver que o verbo se fez carne, e o verbo, ele diz aqui, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, esse verbo, que no original grego, a palavra verbo é logos, que é a palavra eterna, né? A palavra escrita, a palavra eterna, fora de nós, essa palavra, ela se fez, e esse verbo também, ele traz a divindade, a natureza de Deus, é o próprio Deus que se fez carne. Amém, irmãos? O próprio Deus, o próprio verbo, o próprio logos, essa palavra divina, essa palavra cheia da natureza de Deus, porque a própria pessoa de Deus, ele se fez. Esse se fez significa que ele se encarnou, ele se fez homem. Essa vida de Deus, ela foi introduzida no ventre de Maria. Foi gerado como homem em Maria, né? E ela se fez, ela se encarnou. Ela se fez o que? Carne. Essa expressão carne, ela é muito pejorativa na Bíblia. Ela tem um significado do homem caído. Só que nós vemos em versículos anteriores, ou em outros versículos, como por exemplo, em Romanos capítulo 8,
Abra aí sua Bíblia, por favor. Em Romanos, capítulo 8, versículo 3. Senhor Jesus, Romanos 8,3 diz: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, veja só, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, Deus se fez carne. Ele condena o pecado na carne. Certo? Mas em Hebreus capítulo 4, agora no versículo 15, ó Senhor Jesus, nós vemos um fato interessante. Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. O Senhor tornou-se carne, mas não tornou-se um pecador. Isso precisa ficar claro também para nós. Ele se tornou a nossa semelhança. Ele se tornou um homem como eu e você. Ele foi corporificado, ele assumiu um corpo físico, um corpo caído como eu e você. Mas diferentemente de eu e você, ele não tinha pecado. Amém? E ele habitou, também trazendo para o original grego, tabernaculou. Essa expressão ela é muito rica. Ela nos remete a Êxodo capítulo 40, onde nós temos a descrição detalhada da figura do tabernáculo de Deus no Antigo Testamento. O que era o tabernáculo de Deus? O tabernáculo precedeu o templo lá em Israel, construído por Salomão. Quando Deus levanta o povo de Israel, Deus estabelece aquela tenda. O tabernáculo era uma tenda, com 3 compartimentos. Deus estabelece aquela tenda como a sua habitação na terra. Então a figura aqui do habitou entre nós, tabernaculou entre nós, significa que esse homem, ele foi a habitação de Deus na terra durante 33 anos e meio. Deus ele tabernaculou, Deus ele habitou, ele existiu entre nós. Ele é o nosso Emanuel. Ele viveu entre os homens. Veja que coisa rica, né? O próprio Logos, o Verbo, se fez carne e tabernaculou, viveu, habitou entre nós, entre os homens. E ele habitou de uma maneira cheia de graça. Louvado seja o Senhor. E cheia de verdade. Essa palavra verdade, ela seria melhor traduzida como realidade. Irmãos, agora, depois desse fato espiritual, da encarnação de Deus em Cristo, eu e você, nós podemos experimentar a realidade de Deus. Veja que não é apenas um conhecimento exterior, como no Antigo Testamento, conhecer as Escrituras e se esforçar para cumprir o que estava escrito nas Escrituras. Uma relação entre o homem e o Deus Criador nos céus. Não, além disso, eu e você hoje, nós podemos experimentar a realidade como? Experimentando Deus em Cristo no nosso espírito. Tendo a realidade de todas essas coisas. Numa experiência pessoal, subjetiva e real. Não é algo agora exterior a nós. É algo que pode ser experimentado no nosso interior. Como João diz aqui, e vimos a sua glória. João expressa aqui a experiência, ele viu de perto. E no capítulo 1 de 1 João, né, no versículo 1, nos primeiros versículos, ele diz que apalpou, que tocou, que viu. Ele andou. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ou seja, uma experiência pessoal, subjetiva. Olha como a relação entre Deus e o homem muda a partir de Cristo. Diferentemente, esse versículo, se nós formos comparar com Mateus 1:1, veja que coisa interessante. Em Mateus 1:1, nós também temos aqui uma narrativa do surgimento de Cristo, mas é de uma maneira diferente. Ele diz aqui, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi,
filho de Abraão. Aqui nós temos a origem de Cristo no homem, não é? Primeiro um Abraão e depois o rei, Davi. Nós temos a Cristo como homem, não é verdade? Nós temos a origem de Cristo em Abraão, como pai da nação de Israel, e depois na linhagem de Davi, como rei Davi. Então Cristo como rei, como Mateus apresenta Cristo como rei, mas um rei homem, de origem humana. Em João não, nós temos o Cristo Deus, louvado seja o Senhor, o verbo que se fez carne e ele tabernaculou entre os homens, cheio de graça e de verdade. Nós temos aqui um Cristo de origem 100% divina, 100% de Deus, louvado seja o Senhor. Então é esse Cristo divino, esse homem, que agora, na nova aliança, no Novo Testamento, por meio dele, ele estabeleceu uma relação agora subjetiva, pessoal, do homem para com Deus. Louvado seja o Senhor. Então nós temos aqui o ciclo da vida, né? Que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Então, nós temos em Cristo o viver humano, a morte, a ressurreição e a glorificação, de maneira que ele se torna o Espírito, entra dentro de nós e agora nós podemos experimentar o Senhor como o Espírito vivo, o Espírito vivificante de uma maneira pessoal, não mais exterior, objetiva como era no Antigo Testamento. Então agora nós podemos ser, além de ser povo de Deus, como igreja, nós podemos ser filhos de Deus, ministros de Deus, nós podemos ser cooperadores de Deus, porque o Senhor como Espírito agora pode executar a sua obra, realizar suas operações por meio de homens dons, por meio de mim e de você. Amém? Senhor Jesus. A gente vê um exemplo disso em Atos, a primeira experiência dos discípulos, já como igreja revelada e vivida, né, os primeiros dias da igreja. Nós podemos ver isso aqui, ó. Em Atos capítulo 1, ó Senhor Jesus, versículos 3 e 4. Diz aqui, Atos 1, 3 e 4. Ó Senhor Jesus, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Veja que o Senhor havia já, né, sido levado à cruz aqui, havia morrido e havia ressuscitado. Então, a este também, depois de ter passado pela morte e ressurreição, ele se apresentou vivo, o Senhor ressuscitou, com muitas provas incontestáveis, aparecendo aos discípulos durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, depois da morte e ressurreição, antes de ascender aos céus, o Senhor convive ainda com os discípulos, aparece vivo a estes durante 40 dias. Louvado seja o Senhor. Então, versículo 4. E comendo com eles, veja que coisa, né? É muito rico isso aqui. O Senhor comia, se alimentava, mesmo após a ressurreição. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Ou seja, o Senhor falou para os discípulos que, após a ressurreição, né, o Senhor fala para os discípulos, para eles permanecerem em Jerusalém, porque haveriam de receber algo prometido por eles, já anunciado por ele em dias anteriores. Que algo é isso? Irmãos, esses discípulos, eles já viviam aqui como igreja, a igreja em Jerusalém, a primeira igreja, né, a igreja em Jerusalém. Por quê? Porque eles haviam crido no Senhor, né, eles haviam recebido o Senhor e já viviam dando como testemunhas de Cristo. Só que o Senhor fala para eles aqui, para que eles permanecessem ainda em Jerusalém. Agora veja no versículo 8 do mesmo capítulo, ele diz, ó, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então vejam que coisa interessante aqui.
A igreja tem a sua expressão na cidade em que nós vivemos, por meio de nós, do nosso viver, congregando e vivendo a nossa vida. A igreja tem a sua expressão, o corpo de Cristo é expresso numa cidade. Mas no que se refere ao testemunhar, ou seja, a anunciar as boas obras, a pregar o evangelho, para a vida continuar crescendo e alcançando outras pessoas, é necessário aqui receber o Espírito como poder. Então o que é que nós vemos aqui? Que para crer, para ser membro da igreja, para ser salvo, para se tornar um filho de Deus e parte do povo de Deus, é crer. E é receber a vida eterna. No que se refere à incumbência de Cristo, à igreja, de pregar o evangelho, além de ser um filho de Deus, eu preciso estar cheio do Espírito, para poder ser usado por Deus. Porque é essa a incumbência de Cristo à igreja. Vamos ver aqui, ó. Ó Senhor Jesus. Vamos ver aqui em João capítulo 20, o Evangelho, a partir do versículo 19. Ó Senhor Jesus. João 19, aliás, João 20, 19, diz aqui: Ao cair da tarde daquele dia, no primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e ao lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Louvado seja o Senhor. O Senhor, ele tem uma incumbência. O Senhor, para a igreja, né? Para o seu povo, para os seus filhos. Você e eu, nós não fomos salvos, nós não fomos introduzidos no corpo de Cristo, na igreja, como filhos de Deus e como povo de Deus, só para ficar vivendo entre nós e de uma maneira passiva e reunindo e congregando. Não. Além disso, é preciso viver a vida da igreja, intensamente. Mas o Senhor, Ele nos comissionou como igreja, como povo de Deus, como filho de Deus. Ele diz no versículo 22, E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Então, nós recebemos o Espírito como poder agora para anunciar o Evangelho. É essa a incumbência que a igreja tem aqui na terra, de anunciar, de pregar o Evangelho. E é um ciclo natural da vida. Vejam aqui no slide, ó. É o ciclo natural da vida. Isso aconteceu comigo, aconteceu com você. Isso é o ciclo natural e esse é o ciclo divino de vida em mim e em você. Primeiro nós cremos no Senhor. Alguém pregou o Evangelho para mim e para você. Nós recebemos Cristo como a vida Zoé, como a vida eterna. Certo? Quando nós cremos, nós invocamos o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor, meu Salvador. Fomos regenerados, recebemos por meio do quê? Por meio do Evangelho, por meio da pregação. Em seguida nós damos o testemunho, nós fomos batizados. Nós fomos introduzidos no corpo de Cristo. Agora nós somos filhos, nós somos o povo de Deus e membros do corpo de Cristo. A expressão de Cristo aqui na terra. Em seguida nós começamos a viver a nossa vida da igreja, aprendendo, sendo edificado, crescendo em vida, né? Reunindo, congregando, negando nossa vida da alma, levando topadas, se levantando, vivendo a vida da igreja ali, normal, na nossa localidade. E a vida de Deus vai crescendo em nós, nós vamos amadurecendo e daqui a pouco nós estamos pregando o Evangelho para outros. E outros vão crer e vão ser batizados e vão começar a viver a vida da igreja também. Ou seja, esse é o ciclo natural. Quando eu digo natural, que ele acontece espontaneamente, de quem vive a vida da igreja de maneira normal. Né? Não que natural que ele seja humano, mas é o ciclo da vida, do operar, do trabalhar da vida de Deus em nós. É assim que deve ser. E é assim que é para aqueles que estão em condição normal. Ouvir o Evangelho, crer, ser batizado, viver a vida da igreja e pregar o Evangelho. E assim, a vida de Deus, o povo de Deus, vai se espalhando. A vida vai alcançando outras pessoas. Novas pessoas vão sendo introduzidas no corpo de Cristo. A igreja de Cristo vai sendo edificada para que ele possa voltar e encontrar sua noiva ataviada, pronta para o casamento, retratado em Apocalipse. Amém, meus irmãos? Louvado seja o Senhor.
porque é assim que a igreja teve seu surgimento, e é assim que a igreja é edificada, e é assim que a vida de Deus se expande, nos alcançou um dia e irá alcançar outras pessoas por meio de mim e de você. O surgimento da igreja é divino, a edificação da igreja é divina, e o mover da igreja como corpo espiritual de Cristo, como sua expressão, também é divino por meio do ciclo da vida de Deus em nós. Louvado seja o Senhor. Amém? Espero que tenha ficado claro. Vamos agora às perguntas para responder ao nosso questionamento dessa noite. São 6 perguntinhas, acompanhem junto conosco. A primeira pergunta: Jesus afirmou que edificaria a sua igreja. Como ele realiza essa edificação? Como ele realiza? A pergunta. Como é que você responderia? Como Cristo realiza essa pergunta? Bem, eu responderia da seguinte forma, você pode dar um pause aí e depois responder e conferir se quiser, né? Mas a resposta está na própria lição, né? Quando ele diz que Cristo, como cabeça da igreja, ele levanta homens dons, por meio da vida dele, infundida nesses homens, né? E ele capacita esses homens a operar, a realizar a edificação dos outros membros. Sejam homens dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, não é isso? Então, essa edificação, como é que Cristo realiza essa edificação? Por meio de homens dons. Amém? A vida de Deus operando nesses homens, é assim que ele realiza a edificação da sua igreja. Amém? Louvado seja o Senhor. Pergunta de número 2. Que é a nova aliança? E aí, meu irmão, minha irmã, que é a nova aliança? A lição aqui mostra para nós que a nova aliança é essa virada, né? Essa curva, essa mudança de dispensação que o Senhor realizou há cerca de 2000 anos atrás, quando ele veio em Cristo e se fez carne. A relação de Deus antes de Cristo era de uma forma com o homem, a partir de Cristo se dá de outra forma. Antes de Cristo, a relação do homem com Deus era uma relação de cunho objetivo, exterior. O homem não experimentava Deus no seu interior, como nós experimentamos hoje Deus em nosso espírito. A nossa relação hoje com Deus, em Cristo, ela é de natureza muito mais íntima e pessoal, subjetiva. Então, no Antigo Testamento, nós tínhamos uma relação objetiva com Deus, o homem, né? Hoje, o homem e as mulheres têm uma relação subjetiva com Deus. Hoje, irmãos, nós podemos tocar no Senhor, onde quer que nós estejamos, por meio do exercitar do nosso espírito, invocando o nome do Senhor, orando, acredite, de uma maneira muito mais intensa do que Davi, do que Abraão no Antigo Testamento. Acredite nisso. Hoje, o Senhor, como Espírito que dá vida, está no nosso espírito, está dentro de nós. Não sabeis vós, como Pedro questiona, né? Não sabeis vós que sois o templo, o santuário do Espírito Santo? Imagine, no Antigo Testamento nós teríamos que viajar mais de 10.000 quilômetros para nos encontrar com Deus lá na Palestina. O templo de Deus lá na Palestina, ou lá em Israel, né? Aquela região do Oriente Médio. Hoje, você e eu, nós somos o templo, nós somos a habitação de Deus, em Cristo como Espírito. Veja que coisa maravilhosa, não é verdade? Louvado seja o Senhor. E essa é a nova aliança, essa virada no relacionamento de Deus com o homem. Amém? Pergunta de número 3. Qual era o erro dos fariseus ao examinar as Escrituras? Onde é que a gente vê isso na Bíblia? Se você tiver alguma dúvida aí, ó, você abre lá em João, capítulo 5, né? Versículo 39 e 40. Errais em não conhecer, aliás, o Senhor diz assim, examinais as Escrituras, porque julgais nelas a vida eterna, tem nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo,
O Senhor confirma aqui as Escrituras, ó. Elas confirmam de mim, né? No entanto, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Qual foi o erro dos fariseus? Eles não acompanharam essa mudança, essa curva do mover de Deus na terra. Eles permaneceram na antiga dispensação. Eles não creram em Jesus como o Cristo, como o Filho de Deus, como Pedro e os apóstolos haviam crido. Então eles ficaram na curva. Eles sobraram na curva, melhor dizendo. O Espírito fez a curva, continuou rumo à Nova Jerusalém, e os fariseus permaneceram ainda na antiga dispensação, perderam a comunhão, né? Perderam o desfrute. Amém? Eles iam para a Escritura sem Cristo, só a tinta preta no papel branco. Pergunta de número 4, qual é a grande incumbência que Deus deu à igreja? Pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, o Evangelho do reino, né? Essa incumbência que o Senhor deixa para mim, para você, como filhos de Deus, como membros do corpo de Cristo. Você tem desempenhado essa incumbência? Qual tem sido sua experiência? Aqui é pessoal. Independentemente de sua resposta, eu quero trazer uma palavra de encorajamento para você. O Evangelho, a pregação do Evangelho não se limita a eventos, certo? Quando eu estiver junto com os irmãos, numa grande, eu vou pregar. Não, a pregação do Evangelho consiste em eventos também, mas na grande maioria das vezes no nosso dia a dia, no ponto de ônibus, na conversa com amigos, com vizinhos, na conversa com o nosso cônjuge, com nossos filhos em casa, se eles ainda não creram. O Evangelho é pregado na grande maioria das vezes nas pequenas e nas singelas oportunidades. 1, 2, 3 pessoas, assim, no dia a dia. É claro, quando nós tivermos a pregação coletiva, junto com outros irmãos, nós devemos participar. Mas em todas as oportunidades que nós tivermos, nós precisamos falar do Senhor para as pessoas. Essa precisa ser a minha experiência, e essa precisa ser a sua experiência. Tá bom? Pois essa é a nossa incumbência dada pelo próprio cabeça da igreja, pelo nosso próprio Senhor. Louvado seja o Senhor. Resposta ou pergunta de número 5. Qual foi a resposta de Pedro quando os judeus lhe perguntaram o que deveriam fazer para serem salvos? Você vai lá em Atos capítulo 2, versículo 37, se eu não me engano. Ele vai dizer assim: arrependei-vos, né? E cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, qual foi a resposta de Pedro quando os judeus lhe perguntaram o que eles deviam fazer? Creiam, vocês precisam crer. Paulo, outra vez, disse que até das pedras, não lembro exatamente se foi Paulo, mas eu lembro dessa passagem. Até destas pedras, Abraão pode suscitar filhos, ou seja, não é só ser filho de Abraão, não é só ser israelita, é necessário crer em Cristo como o Filho de Deus, ou como o próprio Deus encarnado, que se fez carne e habitou entre nós. Então é preciso crer e receber. Para ter nossos pecados remissos, é preciso o arrependimento da nossa parte. Não só nosso, mas de qualquer pessoa, seja ela gentil ou judeu. Essa foi a resposta de Pedro aos judeus. Amém? E por último, Deus não prega o evangelho e o homem não salva. Discorra sobre essa afirmação. O que é que você pode dizer em relação a isso? Eu diria o seguinte, que para o avanço do evangelho, Cristo como o cabeça da igreja, ele conta com o auxílio do homem. Veja que coisa fantástica. O próprio Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, ele poderia fazer tudo sozinho, num piscar de olhos. Afinal de contas, ele criou o universo com a palavra, né? A luz, haja luz, ele criou o universo por meio da palavra. Então, ele poderia fazer, mas o próprio Deus, ele escolheu contar com a nossa cooperação. Isso é um mistério tremendo. E muitas vezes, alguns filhos de Deus têm até dificuldade de entender isso. Mas a Bíblia e o Novo Testamento, principalmente, é muito claro, quando ele traz o princípio da encarnação. Deus como homem, realizando sua obra na terra.
Deus como um homem, como o corpo de Cristo, como a igreja, operando, fazendo sua obra na terra, se movendo na terra. É o princípio da encarnação. Então esse princípio no Novo Testamento, principalmente, no Antigo Testamento também, mas no Novo Testamento de uma maneira mais viva, ele mostra o Senhor operando, realizando suas obras. Como? Por meio de homens e mulheres, como eu e como você. Então, Deus não prega e o homem não salva. De fato, Deus e o homem em unidade. Deus mesclado ao homem, o homem mesclado em Deus. Como uma só entidade. Os dois mesclados, Deus se movendo na terra, pregando o evangelho, salvando as pessoas por meio de mim e por meio de você. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Então, meus amados, nós chegamos ao final de mais essa lição, a lição de número 19. Espero que os irmãos tenham sido ajudados, que tenha ficado claro. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode fazer a pergunta embaixo aqui no chat, ou então você entrar em contato com a igreja em Campina Grande pelo WhatsApp. Nós, os irmãos, estamos à disposição para sanar alguma dúvida, algum questionamento, tá bom? Antes de encerrar, como é de costume, gostaria de fazer uma oração por mim e por cada um de vocês que estão nos assistindo essa noite. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por essa lição, pela revelação da igreja, pelo surgimento, pela edificação da igreja. Senhor, nós cremos que hoje nós não somos apenas teu povo. Além de teu povo, nós somos teus filhos. E como filhos, recebemos a incumbência do nosso Pai. Nos faz ser fiéis, Senhor, nessa incumbência, de pregar o Evangelho, de levar a tua vida, a tua salvação, para todas as pessoas que o Senhor nos dê oportunidades, seja com a minha família, seja com a família de cada um dos irmãos que estão nos assistindo. Durante esse período ainda de pandemia, que o Senhor possa estar suprindo e sustentando cada um dos lares, cada uma das famílias, irmãos e irmãs em seus lares, os fortalecendo, os conduzindo, os edificando como igreja, como teu povo aqui na terra, para que quando o Senhor voltar, possa encontrar uma igreja ataviada, pronta para receber o seu noivo, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o Senhor e até a próxima oportunidade. Jesus é o Senhor. Fé é o elemento fundamental de alguém escolhido e chamado por Deus. O justo viverá por fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. O livro Fundamentos da Fé Cristã contém 24 lições que visam fundamentar e fortalecer a fé cristã. Ele é a continuidade do volume 1, abordando os mesmos temas, porém de modo mais abrangente e profundo. O objetivo é que o leitor seja mais firmado e fundamentado na fé, tornando-a inabalável. Numa época em que tantas ideologias tentam enfraquecer nossa fé, a leitura desse livro se faz necessária para os que anelam ter um viver individual e coletivo com sabedoria e equilíbrio que agrade a Deus e os conduza em triunfo para o reino de Deus. Que sua fé se torne inabalável com a leitura deste livro.